Então, queridos, eu queria falar hoje sobre um tema que não é novidade. Eu tenho certeza que vocês, quase tudo que eu vou falar aqui nessa meditação sobre a palavra de Deus, vocês já ouviram muitas vezes. Mas é tão importante a gente firmar essas verdades, que essas verdades façam parte da nossa mente, do nosso interior, da nossa natureza, que eu me proponho a trazer novamente à memória de vocês temas fundamentais para a nossa fé. Por isso que eu chamei essa mensagem de hoje Andar com Jesus. E eu vou pedir para a gente abrir em 3 passagens da vida de Jesus Cristo. A primeira, significativa, que é quando Jesus inicia o seu ministério propriamente dito, né? Quer dizer, ele desce as águas do batismo. Depois o Espírito Santo o conduz ao deserto, onde ele vai travar um combate espiritual com o próprio Satanás durante 40 dias. E quando ele sai do deserto, ele se dirige para a região da Galiléia, no norte de Israel, e ele começa o seu ministério. Essa é a primeira passagem. Depois, mais ou menos em torno de alguns meses, um ano depois do seu ministério, ele se dirige ao Monte das Bem-aventuranças. As multidões estavam acompanhando ele, e ele vai proferir um dos discursos mais emblemáticos, talvez considerado até por pessoas que não são cristãs, como as palavras mais importantes já escritas na humanidade, que é o discurso da bem-aventurança. E depois nós vamos terminar com uma passagem que é o momento que Jesus Cristo encerrou o seu ministério aqui na terra e sobe aos céus, e ele transmite uma ordem para os seus discípulos, para nós, né, que continua em vigor. Então, tudo isso para poder a gente entender o que significa essa expressão andar com Jesus. Então, vou convidar os irmãos, nós vamos que abram as suas Bíblias em Mateus, capítulo 4, verso 17. Vamos ter aqui a primeira palavra que Jesus profere quando inicia o seu ministério. Daí em diante, Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino de Deus está próximo. Agora, por gentileza, nós vamos em Mateus capítulo 5. Nós tem todo o sermão das bem-aventuranças, mas eu vou destacar apenas um único item. Um único item, que é o que está no capítulo 5, verso 5. Bem-aventurados os mansos, pois eles herdarão a terra. E agora eu convido vocês a abrir lá no final do Evangelho de São Mateus, capítulo 28, e vamos ver a ordem, que é conhecida como Ide, né? Que o Senhor Jesus deu para a sua igreja. Mateus 28, versículos 18 a 20. Que é conhecido como a grande comissão. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada autoridade, toda autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o final dos tempos. Então, queridos, a primeira coisa que eu quero chamar a atenção, à medida que você lê os evangelhos de Jesus Cristo, você percebe um padrão. Qual é o padrão? Jesus indo nas sinagogas, Jesus indo ao encontro do povo, Jesus no templo lá em Jerusalém. O que nós vemos, o padrão do ministério de Jesus é Jesus ensinando a palavra de Deus. Onde ele ia, ele ensinava a palavra de Deus. Aonde ele ia, ele pregava a palavra de Deus. Os milagres que aconteciam eram consequência disso. E Jesus, a mensagem central, a mensagem inicial de Jesus foi sobre o reino de Deus. Tem uma passagem que nós não lemos, que ele faz uma declaração extremamente importante. Ele fala: o reino de Deus, até João Batista,
ele era tomado com esforço. O que significava isso? Que o reino de Deus, para que a pessoa entrasse no reino de Deus, ela tinha que fazer um esforço grande em seguir os preceitos da lei de Deus. Que o próprio Deus entendeu que era impossível para o homem, devido à sua natureza pecaminosa, obedecer os preceitos da lei. Por isso que Jesus te fala, poucos conseguiram. Mas o propósito de Deus, a partir da cruz do Calvário, é que multidões entrem no reino de Deus. Por que significa o reino de Deus? O reino de Deus significa o domínio de Deus sobre toda a sua criação, para que a sua vontade seja cumprida na terra, assim como ela é cumprida no céu. A mensagem de Jesus é exatamente essa. Quando ele fala, o reino de Deus chegou, e a vontade de Deus, que é cumprida nos céus, que é boa, perfeita e agradável, tem que ser cumprida agora na terra. Para isso é necessário uma ação da nossa parte, que ele está chamando de arrependimento, quer dizer, porque agora chegou o período da graça. A graça de Deus, que veio com Jesus Cristo, vai trabalhar em nossos corações para que a gente tenha condição de fazer essa ação de arrependimento diário. O que significa isso? Significa que, primeiro, Jesus, quando ele entra na sua vida e passa a ser Senhor da sua vida, ele não está nos chamando para ir para o céu agora, ou após a morte você entrar no reino de Deus. Não, ele está convidando que nós entremos no reino de Deus e sejamos instrumentos de Deus para levar pessoas para o reino de Deus aqui e agora. Que o reino de Deus tem que influenciar a nossa vida aqui e agora. E para isso ele usa a palavra arrependei-vos. Só que a palavra arrependei-vos no português tem um significado. Mas no significado original, que foi escrito no grego koiné, que é a linguagem do Novo Testamento, a palavra arrependei-vos está escrita em grego como metanoia. Meta é um prefixo que significa além de, metamorfose, além da forma, metadados, além dos dados. E noia significa mente, paranoia, né? Então, o que Jesus está dizendo para nós, em outras palavras, que é necessário uma expansão da nossa mente, que é necessário um novo pensar, que esse pensar tem que fazer parte porque algo novo está acontecendo nas nossas vidas. As pessoas perguntavam, quando virá o reino de Deus? E Jesus falava, o reino de Deus não vai vir agora em visível aparência, porque ele já está dentro de vós. E como é que o reino de Deus já está dentro de mim, dentro de você? Pela presença do Espírito Santo em nós. Por isso que ele disse lá em Mateus 28, que ele estaria conosco até o final dos tempos. Como ele estaria conosco? Pela presença do próprio Deus, Espírito Santo, trabalhando em nós. Então, em função disso, o Espírito Santo implantando esse pensar diferente em nós não podemos viver como vivíamos antes. Aquela história que eu contei numa pregação anterior, sobre aquele sertanejo que mora no interior do Piauí, lá no semiárido brasileiro, tem o seu roçado, e só que ali naquele roçado não existe luz elétrica. Então, como é que ele faz para conservar a sua carne? Ele pega a carne, coloca sal, deixa no sol para que ela não apodreça. À noite, se ele precisar de luz, ele vai ter que acender um lampião, uma vela. Até que um dia chega um funcionário da Companhia Energética do Piauí e fala, olha, estamos colocando aqui uma linha de transmissão, vai ser colocado um poste, um gerador de luz, o senhor já poderá ter luz na sua casa. O senhor não precisa mais salgar os alimentos, o senhor pode comprar uma geladeira. O senhor não precisa mais à noite ficar com lampião, porque você já tem a luz elétrica. Em suma, o que ele está dizendo é que aconteceu algo novo na vida dele. Algo totalmente diferente na vida dele. Que vai forçá-lo que ele viva de forma diferente. Que os valores antigos que estavam regendo a sua vida ficaram para trás. É aquilo que Jesus fala. Você não pega vinho novo e coloca em odres velhos. Você pega vinho novo e coloca em odres novos.
Algo novo está acontecendo, uma nova forma de viver. Essa nova forma de viver é a presença do Espírito Santo em mim e em você, trazendo a vida de Deus, trabalhando em nós, transformando a gente. Nós falamos ali no capítulo 28, que Jesus Cristo diz que tem toda a autoridade sobre céus e terra. Então, este reino de Deus, ele tem um rei que reina sobre todo o universo e sobre o reino de Deus. E esse rei é Jesus Cristo. Então, você pode chamar Jesus Cristo como o dono do universo, o dono do mundo. E que está agora presente em mim, presente em você, nos transformando na imagem dele. Então, para que existe a igreja? A igreja existe com um único propósito: anunciar esta verdade, esta realidade. Assim como aquele homem da companhia energética lá do Piauí falou para aquele sertanejo, a igreja tem a obrigação de trazer essa verdade para o mundo. A vida de Deus já está disponível. Deus está querendo nos transformar. Para que nós, como igreja, possamos cumprir essa missão, nós precisamos sofrer um processo de transformação. A vida de Deus tem que começar a nos transformar para que a gente seja feito à imagem e semelhança de Jesus. Então, à medida que a gente... É isso que a Bíblia chama de caminhar com Deus. Lá no Antigo Testamento, a gente ouviu falar de alguns santos que caminharam com Deus. Enoque caminhou com Deus, foi arrebatado. Noé caminhou com Deus e foi o único na sua geração. Abraão, Deus chamou, Abraão, anda comigo e ser perfeito. E à medida que Abraão foi caminhando com Deus, foi sendo transformado e Deus passou a tratá-lo como um amigo. Então nós precisamos caminhar com Deus. Então esse caminhar com Deus é exatamente isso, o Espírito Santo implantando a vida de Deus em nós e transformando o nosso pensar, e esse nosso pensar vai transformando o nosso estilo de vida. E aí nós nos tornamos num agente multiplicador. Pessoas que vão se aproximar de nós, na sua família, no seu trabalho, vão perceber que existe algo diferente em você. Que você não é mais a mesma pessoa, que tem algo atuando em você. Então você vai começar a ser um veículo, ser usado por Deus, né? Que a gente, você pode entender assim, um missionário de Deus que tem a missão de levar essa realidade para a vida das pessoas. E por isso que nesses 2020 anos, o reino de Deus está em constante multiplicação. Porque mais e mais vidas estão entregando a sua vida a Jesus e vão se aproximando de Deus. Isso que a gente chama o ciclo do discipulado. O Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê. É essa vida de Deus que pulsa em mim e em você. O Evangelho não é um código de leis morais, de leis éticas, de filosofia, de teologia, não. O Evangelho é uma forma de vida. Uma forma de vida para que nos transforme em pessoas como Deus quer que nós sejamos. A imagem e semelhança do seu Filho. A fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Deixa eu tentar ilustrar um pouquinho mais isso. Eu não sei se vocês, talvez vocês já tenham visto aquele desenho do Walt Disney, A Bela e a Fera, né? A Bela e a Fera, na realidade, é um romance do século XIX, que depois virou desenho, virou filmes, que conta a história de uma maldição que é lançada sobre um homem, e esse homem se torna metade humano e metade uma fera brava, selvagem. E uma moça muito linda se apaixona por ele, e o amor daquela moça vai transformando aquele homem, e aquele homem se apaixona, os dois se apaixonam, se casam, e depois ele se transforma num príncipe muito bonito. E em outros romances também do século XIX, que era o Homem da Máscara de Ferro, que era um homem que tinha uma aparência não feia, horrível, e ele usa uma máscara de ferro que tinha uma aparência bonita, e de tanto usar aquela máscara de ferro, a aparência dele foi sendo transformada naquela beleza daquela máscara. Então, quando ele tirou a máscara, era uma outra pessoa. Tudo isso, vocês permitem usar essas analogias, é para mostrar exatamente o que é andar com Jesus.
O Espírito Santo vai usando a palavra de Deus, esse instrumento magnífico que traz o DNA de Deus que nós estamos aqui ouvindo, e vai trabalhando no nosso coração, à medida que a gente vai caminhando com o Senhor, e vai trabalhando na nossa mente, vai implantando a mente de Cristo, e nós vamos sendo transformados. Deus tem um propósito. Quando ele enviou o seu único filho à Terra, o propósito é que transformasse toda a humanidade na semelhança do seu filho. Deus não quer ter apenas um filho, Deus quer ter muitos e muitos filhos. Então, o Evangelho é para ser vivido aqui na Terra, o Evangelho é um estilo de vida e traz para a gente a noção de uma marcha, de uma caminhada, de um reino. Nós estamos em direção a um reino, onde não haverá mais maldade, onde não haverá mais sofrimento, onde haverá justiça para todos. Então, nós estamos nessa caminhada. Então, a Bíblia tem essa noção muito forte. Nós somos peregrinos, nós estamos caminhando para o alvo. O apóstolo Paulo fala, eu caminho para o alvo, esquecendo as coisas que ficaram para trás. Eu avanço, pois o meu alvo é Cristo. O meu alvo é ser transformado por Cristo. Então, irmãos, essas verdades que eu tenho certeza que vocês já conheciam, elas precisam estar muito vivas dentro de nós e no nosso pensar. Jesus Cristo, quando veio, ele veio naquilo que os historiadores chamam a plenitude dos tempos. Ele veio em pleno, no auge do Império Romano, né? Roma era uma grande potência militar que anexava territórios. E ela anexava territórios e escravizava a população desses territórios. Quando ela chega na Palestina, na Judéia, ela é convidada a entrar na Judéia. Então ela não escravizou o povo judeu. Mas ela, em compensação, ela impôs impostos altíssimos. Uma pessoa que nascesse, que tivesse um trabalho, uma renda em Israel, 80% dessa renda era confiscada por Roma. Tenta imaginar, se você ganha R$1.000 por mês, você só podia viver com R$200. Isso trouxe uma opressão, uma pobreza, e vai eclodir depois numa revolta que vai destruir a nação no ano 70. Então, o judeu tinha aquela esperança que quando o Messias viesse, ele seria aquele que ia libertar o jugo de Roma. E Jesus é o Messias e vem, e a missão de Jesus não foi tirar a opressão de Roma. Não, a missão de Jesus foi tirar a opressão que atua no coração de cada ser humano, que é uma opressão muito pior do que Roma. Porque Roma passa e virão outros opressores. A história do mundo é um opressor atrás do outro. Qual é o maior opressor que o ser humano tem? Foi o pecado que entrou no coração do homem. O homem perdeu a sua vida de Deus, ele se tornou alienado de Deus, e ele se tornou uma pessoa oprimida pelas forças demoníacas, pelos espíritos malignos, e foi completamente desconectado de Deus. O que Jesus vem? Na cruz do Calvário, Jesus vem para destruir essas obras do diabo na vida da humanidade e trazer essas pessoas de volta para Deus. Essa que é a grande coisa que o judeu não conseguiu entender. Quando nós estamos distantes do reino de Deus, nós estamos alienados de Deus. E se nós estamos alienados de Deus, a vida de Deus não flui em nós. A vida de Deus, no grego, é chamada de zoe, que diferencia da vida biológica que todo ser vivo tem, que é chamada de bio. Todo ser biológico, todo ser que vive e respire, a vida está dentro dele. Mas a vida espiritual, a vida que traz a mente de Cristo, que nos transforma, essa vida que vai fazer a gente cada vez mais parecido com Cristo, mais parecidos com filhos de Deus, essa vida Adão perdeu. E toda a humanidade perdeu. Foi desconectada de Deus. E quem traz agora a vida é o próprio Jesus, que ele faz, eu vim para trazer, para que vocês tenham vida e vida abundante. Um conceito que foi
deturpado pelas igrejas neopentecostais, que começaram a dizer que a vida abundante é você casar, é você ter salário, é você ter bens materiais, que é isso, que é aquilo. Não, a vida abundante é exatamente isso. A zoe de Deus pulsando em nós e fazendo que nós cada vez mais sejamos parecidos com Jesus. A Bíblia fala em Efésios capítulo 2, quando Paulo cita a radiografia de quem nós éramos. Quando ele fala assim, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, nos quais costumávamos andar outrora, segundo as inclinações da nossa natureza, fazendo a vontade da carne e do pensamento, seguindo o curso desse mundo, seguindo o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora atua na desobediência. Todos nós andávamos todos nós estávamos debaixo dessa opressão. Éramos, por natureza, chamados de filhos da ira. Mas Deus, pelo seu grande amor com que nos amou, nos deu vida, zoe, por meio de Jesus Cristo. Então, estão entendendo, querido? O que está acontecendo com você e o que está acontecendo comigo? Por isso, eu vou agora voltar naquela passagem que nós lemos do Sermão da Montanha, quando Jesus chega e fala, bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Por que Jesus está tocando nessa quesito de manso? Porque ele é manso. Ele fala, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Moisés, o grande legislador de Israel, o grande libertador de Israel, uma das características que a Bíblia fala é que não havia ninguém tão manso como Moisés. Então a mansidão é um traço da personalidade do Deus vivo. O nosso Deus é, antes de tudo, um Deus manso. Reparem, queridos, nós estamos vivendo tempos tão cruel, nós estamos vendo tanta violência, tanta maldade crescendo. Estamos aí no Brasil, em épocas de eleições, estamos vendo aí candidatos sendo mortos por milícias, coisas que não acontecia há tempos atrás. Estamos vendo de 2 anos para cá o número de armas de fogo na mão das pessoas quadruplicou. Então nós estamos vivendo cenários muito difíceis, de muitas violências. Onde quando você vem com uma palavra que você tem que ser manso, essa palavra é mal-vinda. Essa palavra é desprezada, porque eles entendem que o conceito da pessoa ser mansa, ela é uma pessoa fraca, ela é uma pessoa alienada, ela é uma pessoa tola, é um covarde. Infelizmente, até muitas igrejas desprezam isso. Dizem que você não tem que ser manso. Infelizmente, isso está aí presente. Mas o Espírito Santo não abre mão de nos transformar em pessoas mansas, e ele vai fazer o possível para isso. Por quê? Porque quando Jesus voltar e implantar o reino de Deus de forma definitiva e visível na terra, os mansos herdarão a terra. Eu me lembro, antes de falar um pouquinho sobre mansidão, de C.S. Lewis explicando de uma maneira interessantíssima o que Jesus Cristo veio ao mundo, né? Ele conta a vinda de Jesus Cristo como aquele rei de direito. Havia um rei que tinha o reinado sobre todo mundo, ele era o rei de direito. E um príncipe usurpador, mau, tomou o poder. Tomou o poder desse mundo e passou a escravizar os seus súditos, falando de Satanás. Então ele diz que o cristianismo é a vinda desse rei, que entra nesse reino de forma discreta, humilde, nascendo lá em Belém, e começa a fazer uma grande campanha para arregimentar pessoas simpatizantes para destronar esse príncipe da maldade e implantar o reino de Deus aqui na terra. É uma maneira figurada da gente entender. Por isso que a Bíblia diz que você faz parte do exército de Deus. Por isso que diz que quando Jesus voltar em Apocalipse 19, os santos virão com ele, montados em cavalos brancos, com vestes de linhos puras e brancas, que são os atos de justiça. Mas para a gente ter ato de justiça, a gente precisa, antes de tudo, ser manso.
Deixa eu usar mais uma analogia. Eu não sou um homem que vem do campo, eu sou um homem urbano, né? Mas se você vê alguns vídeos, não todos, mas se você vê alguns vídeos, existe o que um domador faz com um cavalo selvagem. Mas é um cavalo selvagem mesmo, daquele que não teve contato com nenhum ser humano. Não é aquelas éguas treinadas, não. Aqueles cavalos bravos, que têm uma força descomunal, são impetuosos, eles avançam. O domador precisa amansar esse cavalo. Então, o que ele faz para amansar esse cavalo? Tem todo um processo. E todo esse processo implica em certas aplicações de disciplinas de sofrimento, por exemplo, disciplina de falta de alimento, disciplina de falta de água, disciplina várias que podem, de alguma forma, ir fazendo o cavalo ser subjugado e, por meio de recompensas, cada vez que ele vai sendo fazendo aquilo que o domador quer que ele faça, ele vai amansando. Então, reparem, aquele animal que era um animal poderoso, forte, impetuoso, mas não tinha a menor utilidade, continua sendo um animal forte, impetuoso, poderoso, mas agora ele tem um fim útil. Essa analogia eu acho interessante aplicando em nós. É isso que o Espírito Santo faz conosco. Porque dentro de mim, dentro de você, tem um pitbull muito brabo, irmãos. Nós estamos muito longe da mansidão. Qualquer coisa, essa natureza nossa, violenta, ruim, sai para fora e fere pessoas que a gente ama, fere as pessoas que estão ao nosso lado, convivendo com a gente. E o Espírito Santo precisa isso. E o que o Espírito Santo faz para nos tornar mansos? Ele usa de disciplinas. Que disciplinas são essas? Circunstâncias que acontecem na nossa vida, muitas vezes que vem cair sobre nós, muitas vezes somos nós que causamos, a maioria, mas às vezes desabam sobre nós, que trazem sofrimento e dor. E o Espírito Santo usa isso, porque a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que foram chamados para Deus. Por isso que Pedro fala, não estranhe o fogo que se levanta no meio de vós para provar, mas alegrai-vos que sois participantes dos sofrimentos de Cristo. Então, o Espírito Santo aproveita esse momento de dor, esse momento de que muitas vezes a gente passa de sofrimento, para nos transformar, para nos amansar, para quebrantar o nosso coração, quebrantar a nossa natureza. E ele utiliza a palavra de Deus, que é a espada afiada de dois gumes, também trabalhando junto, e com isso nós vamos ficando mansos e com utilidade para Deus. Mas, reparem, essa mansidão não tira a nossa força, pelo contrário, aumenta a nossa força, aumenta a nossa coragem, aumenta o nosso discernimento, aumenta a nossa sabedoria e nós vamos enfrentando as lutas. Mas a gente escolhe não ferir, a gente escolhe não agir com violência, a gente escolhe não ter palavras que machucam e não enfrentar o mal com o mal. Isso é ser manso, e os mansos herdarão a terra. Então, nós estamos nesse processo, irmãos. É como se a gente estivesse em obras. O Espírito Santo, ele muitas vezes trabalha como uma mãe que pega um bebezinho. Né? A mãe chega, amamenta aquele bebezinho, cuida do bebezinho, mas repare, a mãe fala muitas coisas para o bebezinho. Olha como é que você está lindo, olha que roupa linda. Ah, você é o queridinho da mamãe. Pergunta, o bebê está entendendo aquilo? Não. Para ele não consegue entender, ele só sente uma voz amorosa que está cuidando dele. Né? Mas à medida que ele cresce, ele vai reconhecendo essa voz, ele vai deixando o leite materno e vai recebendo alimento sólido. É mais ou menos isso que o Espírito Santo faz. Você pode ter 70 anos de vida, ter uma experiência de vida muito grande, mas quando você vem para Jesus, você é um bebê na fé. O mundo espiritual é completamente desconhecido para você. A vida de Deus, Zoe, é completamente desconhecida. Então o Espírito Santo vai implantando, vai implantando. Você às vezes não entende porque está passando por certas coisas. Você não entende porque está passando por certas lutas. E
mas o Espírito Santo está ali, está trabalhando em você, e você vai crescendo, vai amadurecendo, e ele deixa o leite para alimento sólido, ele vai te trazendo revelações mais profundas do coração de Deus. O grande problema é que a nossa natureza se rebela contra isso. Lá na igreja de Corinto e também lá no livro de Hebreus, no capítulo 13, fala: quantas vezes eu quis dar alimento sólido para vocês e não pude, tive que dar leitinho, porque vocês não tinham maturidade, porque ficava um brigando com o outro, um indo lá no Facebook, no WhatsApp, mandando mensagem para o outro, porque o outro pensava diferente dele, atacando o pastor, atacando isso, atacando aquilo. Cadê a mansidão, irmãos? Então, essa vida de Zoe precisa superar esse bio que existe dentro de nós. Vamos imaginar uma coisa: existe uma grande mentira que é dita para as pessoas quando diz que todo mundo é filho de Deus. Isso não é verdade. Deus só teve um filho, Adão. E depois só teve outro filho, que foi Jesus Cristo. Só que Jesus Cristo é unigênito. Ele não foi criado, né? Ele surgiu junto com Deus. É o próprio Deus. Mas reparem, quando Adão se rebela contra Deus, ele perde a Zoe e vive apenas pela bio. É como se você fosse um engenheiro agora e fizesse uma máquina de lavar. Você vai lá no programa de CAD, desenha a máquina, constrói a máquina, manda fabricar as peças, compra os circuitos eletrônicos e construiu a máquina. A máquina de lavar é a sua criatura, você foi o criador dela. Pergunta: a máquina de lavar é seu filho? Tem o seu DNA? Não, não, é apenas uma criação sua. Mas você tem um filho? Tem. Esse seu filho tem o seu DNA? Tem. Então, ele é a sua imagem semelhante? É. Então, ele é meu filho. Mas a máquina de lavar não é. A máquina de lavar não pode chegar para mim e falar: eu não gostei dessa cor que você me fez, eu não gostei de ter esse tamanho, eu queria ser menor. Não, porque ela não tem uma conexão com o Criador. É isso que aconteceu com a humanidade. A humanidade está completamente alienada de Deus. Quando ela entrega a vida para Jesus Cristo, o DNA de Deus começa a trabalhar nela, a zoe de Deus. A palavra é o sêmen de Deus, aquilo que Jesus conta na palavra do semeador. Carrega o sêmen de Deus. Então nós vamos sendo transformados na imagem do Filho de Deus. O Espírito Santo usa a palavra, usa a circunstância e vai nos transformando de bonecos de barro em filhos de Deus. Por isso que em Romanos 8,14 diz: todos aqueles que são guiados por Deus são filhos de Deus. E aí a gente vai entender a oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso não é uma ladainha. A oração do Pai Nosso, ela trata das 4 angústias que a humanidade tem por ter se alienado de Deus. Primeiro, a falta do sentido da vida. Né? Os ateus dizem que Deus não existe porque não conseguem explicar o sofrimento que acontece no mundo. Por que uma criança nasce defeituosa? Por que tem tanta maldade, tanta guerra? Então, o Pai Nosso, ele vai tratar disso. Outra coisa que também fala, os nossos apelos, os desejos da nossa carne que são desenfreados. A oração do Pai Nosso vai cuidar disso. Outra coisa, o peso da culpa. A culpa é o maior câncer da humanidade, porque o tempo todo a gente está pecando, o tempo todo a gente está ferindo, magoando as pessoas. O Pai Nosso vai tratar disso. O medo do mal, de espíritos malignos que fazem maldade, que usam pessoas para nos atingir. Então, o reino de Deus, o Pai Nosso traz isso. A primeira coisa que ele faz é trazer sentido, é trazer o reino aqui para a gente. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, porque a vontade que é boa, perfeita, vai começar a atuar na nossa vida. As nossas necessidades, Deus coloca no lugar certo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Porque as nossas necessidades fazem a gente gastar muito mais do que ganha. As nossas necessidades fazem a gente fazer coisas que vão ferir e machucar outras pessoas. A gente fica escravo dos nossos desejos. A oração do Pai Nosso vem para que o zoe de Deus, a vida de Deus, coloque tudo no seu plano. Você vai lembrar das palavras de Jesus:
As aves do céu não semeiam nem colhem, nem guardam em celeiros, mas o meu Pai as sustenta. Nós somos sustentados e guardados por Deus. O peso da culpa que nos consome, que leva milhões de pessoas a irem aos psiquiatras, a tomarem remédios de tarja preta, a cometerem suicídio. O que é? Pai, perdoai-vos os nossos pecados, as nossas ofensas, as nossas dívidas. O sangue de Cristo foi colocado e Deus está sempre nos perdoando. E a última coisa, o medo do mal. Nos guarde do mal, o medo do maligno. Deus nos coloca debaixo do refúgio dele. Faz caminhar pela vida sem medo. Mas para isso eu preciso, voltando ao início, de arrependimento diário, de metanoia diária. Aquilo que o filho pródigo fez. Pequei contra os céus e na casa do meu pai tinha de tudo. Pequei contra o meu pai e contra os céus. Ele volta para o pai e o pai o recebe, o acolhe, troca suas vestes, coloca o anel, coloca a sandália. Tudo isso é o que? É dando aquilo que é de direito para o filho. Que Deus quer nos transformar em filhos mansos. Então, queridos, quando nós passarmos por dificuldades, nesse mundo que está cada vez mais desestruturado, nesse mundo cuja realidade está cada vez mais desconjuntada, lembre-se de Efésios capítulo 3, 20, que Deus é infinitamente mais poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós, a zoe de Deus operando em nós, transformando a gente em pessoas mansas que vão herdar a terra. Não há limites para o mover da fé na sua vida, irmãos. Eu tenho que ter diariamente esse estado de confissão diante de Deus. Não me abalar pelas circunstâncias da vida e prosseguir para o alvo. Meu passado ficou para trás. Meu presente, eu estou agora em parceria com o Espírito Santo. E o meu futuro é maravilhoso nas mãos de Deus. Ano passado, não, antes da pandemia, assim, no início desse ano, eu tive uma reunião com alguns primos meus do Rio, numa festa de aniversário, e uma prima minha falou uma coisa que me marcou. Ela falou: Wagner, quando você tinha 15 anos, logo depois que sua mãe faleceu, você estava muito magro, pesava 40 quilos, porque a asma estava te consumindo, suas crises eram horríveis. E você ia começar. O seu pai estava com a vida totalmente desestruturada pela morte da sua mãe. Você estava completamente órfão. Toda a família, todos os seus primos e tios, quando viram que você ia entrar para a Marinha, falaram: o Wagner não vai sobreviver. E eu estou aí, irmão. Já se passaram 50 anos disso. E eu fui caminhando pela vida e cada vez mais experimentando a mão amorosa de Deus cuidando de mim. Ninguém, queridos, pode dizer para você que você não tem futuro. Se você está em Cristo, existe uma vida maravilhosa para você. E Deus vai cada vez mais te dando discernimento, sabedoria, para que você seja cheio da zoe de Deus. Quando a zoe de Deus não está presente, você se torna uma pessoa religiosa. E a religião mata. A religião mata aqueles que estão em religiões diferentes. É o homem que coloca o colete de bomba para entrar numa igreja porque as pessoas estão ali, estão numa religião diferente. É aqueles que se dizem defensores de Jesus que vão destruir um terreiro de religião afro porque são diferentes. É aquele que odeia a pessoa que tem uma opção sexual diferente, tem uma cor de pele diferente, que tem uma opção política diferente. Isso é religião. E foi a religião que matou Jesus, porque Jesus era diferente dos religiosos. Deus não te chamou para ser um religioso. Deus te chamou para ser um filho de Deus, manso e humilde, como é o nosso Senhor. E eu termino essa mensagem, que eu tenho certeza que vocês já sabiam de tudo isso, contando um testemunho que eu achei maravilhoso. Eu li, acho que faz um mês que eu li esse testemunho, de uma moça, classe média, no Rio de Janeiro, na década de 90. Ela era muito bonita, tinha um corpo bonito. E aí ela começou a participar de alguns concursos que tem, Miss Bikini, Miss isso, Miss aquilo. E começou a ser conhecida, a ganhar prêmios. Daqui a pouco ela foi posar nua na Playboy. Daqui a pouco ela era
estava desfilando como destaque em escolas de samba, pela sua beleza. Daqui a pouco ela estava fazendo parte de pontas em novelas da Globo, participando de programas, de entrevistas. Em suma, estava se tornando uma artista de televisão, como muitas de hoje são, né? Que seguem para essa carreira. E ela conhece um rapaz muito charmoso, muito bonito, e os dois se apaixonam, casam. Ele é muito rico, tem muitas posses. Só que ele tinha um detalhe: toda aquela riqueza que ele tinha derivava do tráfico de drogas. Né? Ele era um traficante, não um traficante daquele que anda com fuzil R15, mas aqueles traficantes sofisticados, que tem casa em Miami, que tinha casas, iates, carros de luxo. E ela conta que ele satisfazia todos os mimos dela. Se ela quisesse passar um fim de semana em Paris, eles estavam lá. Ela ia para os melhores restaurantes, se hospedava nos hotéis mais luxuosos, morava numa casa de luxo, tinha um iate de luxo. Casaram e começaram a ter os primeiros filhos, só que isso tudo pertence à Babilônia, irmãos. E a Babilônia está na mão do diabo. Então o que aconteceu? Eles começaram a se viciar em cocaína. E as brigas começaram a ser terríveis, os filhos presenciando. Ela começou cada vez a se sentir mais deprimida e pensou em cometer suicídio várias vezes. Uma vida um inferno, tanto a dele quanto a dela. Ele cada vez mais envolvido com o tráfico de drogas e as consequências que essa atividade maligna traz. Então a vida dele estava chegando num nível insuportável, até que um dia alguém convidou eles para ir numa igreja pequenininha. No Brasil, uma igreja pequena. E quando ele entrou naquele templo, o pastor estava pregando a palavra de Deus. E aquela palavra penetrou no coração desses dois, como espada que faz separação entre alma e espírito. Eles entregaram a vida a Jesus, pouco tempo depois desceram as águas do batismo, e eles abriram mão da vida que vinham levando. Perderam tudo, irmãos. Perderam iates, perderam as suas casas, perderam todo o dinheiro que eles tinham, que o tráfico estava fornecendo, perderam tudo. E durante 2 anos, 3 anos, eles foram sustentados por cestas básicas dadas pela família dessa moça. 3 anos nisso. E Deus foi honrando eles foram reconstruindo a sua vida com trabalho honesto, digno, e hoje estão completando 30 anos de casados, os filhos estão na universidade, e eles dão testemunhos em algumas igrejas, gratuito, não são testemunhadores profissionais. E ele conta que ele foi dar um testemunho numa igreja em São Paulo, uma igreja muito rica, com carros na porta, pessoas de muita posse. E quando ele chegou naquele testemunho e contou tudo isso, mas ele não ouviu nenhum glória a Deus, nenhum aleluia, e sentiu a igreja tão fria ali, com aquela história tão linda que eles estavam contando. A história que é igual a de Zaqueu, né? Que Jesus entrou na casa de Zaqueu, Zaqueu abriu mão da sua riqueza, abriu mão do seu roubo, do seu crime, deu tudo para os pobres, porque para ele o mais importante era Jesus. Então eles mesmo assim resolveram fazer um apelo, ninguém veio entregar a vida a Jesus, e de repente entra um travesti na igreja. E ouvindo aquele testemunho, entregou a vida a Jesus. E a igreja chorou. Começou a chorar. E o pastor pegou o microfone e falou: há quanto tempo a gente não chorava mais pelas almas? E isso me lembra, queridos, um desenho animado que eu via, desenho bíblico, antes de vir para o escuro, passava em algumas emissoras abertas de canal, e eu me lembro uma que falava da parábola do negociante que encontrou a pérola preciosa. O desenho mostrava aquele homem árabe com aquelas roupas de linho, luxuosas, anéis de ouro, era um negociante de pérolas, até que ele encontra uma pérola. Que Jesus falou que o reino de Deus é como uma pérola tão preciosa que o negociante vende tudo que tem. Então mostrava na cena seguinte esse negociante completamente maltrapilho, com roupas rasgadas, vendeu tudo, porque o mais importante para ele era o reino de Deus representado pelaquela pérola. Eu me lembro que eu vi esse desenho e chorava muito, irmãos. Que a gente possa entender isso, que a gente possa entender que nós somos cidadãos do reino de Deus, que nós estamos em processo de transformação, que nós somos a igreja do Cristo para anunciar as boas novas,
que a Zoe que está atuando em mim e atuando em você está nos levando a entrar nesse reino e que os mansos herdarão a terra. Era isso que eu tinha para falar para vocês, irmãos. Deus abençoe a vida de todos vocês. Amém?